Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai conversar aqui com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, ele que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão da volta às aulas. E a gente também tem aqui a honra de receber a professora Luciene Cavalcante, ela também vai participar aqui com a gente do programa, debatendo um pouquinho sobre essa questão polêmica, né, deputado? Exatamente. Primeiro, obrigado pelo convite, por você pautar esse tema muito importante, que é a criminosa volta às aulas presenciais no estado de São Paulo. Infelizmente, o governo Dória deu essa orientação através de um decreto e, sobretudo, acionando o seu serviçal, o Rocieli Ventral, porque é o secretário da Educação, né, que tem empurrado as crianças, os adolescentes e os profissionais da educação, talvez para um processo de contaminação jamais visto na história desse país, porque São Paulo movimenta nas suas redes de ensino mais de 14 milhões de pessoas, né, juntando as redes todas, as redes municipais, a rede particular e a rede estadual. Então é uma volta criminosa, num momento difícil, né, onde o contágio vem aumentando bastante. Nós tivemos agora uma entrevista há pouco do prefeito de Araraquara, o prefeito Edinho Silva, inclusive que foi deputado estadual aqui, e ele disse coisas tenebrosas e preocupantes, dizendo que o que está acontecendo em Araraquara é o prenúncio do que vai acontecer ou que pode acontecer em todo o Brasil. Lá a cidade foi fechada, lockdown geral, toque de recolher. E também uma outra notícia, que agora o Ceará fechou tudo e suspendeu as aulas presenciais. Então a situação vem se agravando e o governo Dória insiste nessa política genocida de volta às aulas presenciais. E eu queria até, deputado, né, convidar já a professora para falar também um pouquinho. Ela, como trabalha e está à frente disso tudo, teve que voltar aí às aulas. Eu queria que ela falasse um pouquinho, desse um depoimento da preocupação dela com essa volta. A gente fala muito na questão das crianças e aí existe um discurso, né, de que as crianças não são grupo de risco. Mas aí, por outro lado, a gente tem professores que são grupo de risco e que não estão vacinados ainda, né? E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Olá, obrigada pelo convite, pelo espaço. É muito importante a gente fazer o debate e ocupar esses espaços de diálogo, porque nós, né, que estamos na base, que estamos da comunidade escolar, a gente nunca foi ouvido durante todo esse processo de retorno de planejamento ou de desplanejamento dessa volta às aulas. Então, é muito importante a gente poder estar aqui e ser escutado. Então, primeiro eu queria dizer que a luta pela vida é a mais importante luta de todos os direitos sociais que a gente tem. Então, e que essa greve que agora a gente está organizando e está fazendo, a greve da educação nas redes estaduais e municipais aqui da capital de São Paulo, é uma greve pela vida e defesa da vida de toda a comunidade escolar, dos nossos alunos, dos estudantes, porque a gente já vê várias pesquisas e dados que mostram que as crianças também são acometidas pela Covid-19, e é um grito, né? É uma luta contra a barbárie e a naturalização da morte, porque nós estamos atravessando não apenas essa pandemia sanitária, mas uma pandemia política, aonde mais de 1.000 pessoas morrem todos os dias. A gente não tem uma política efetiva de vacinação, a gente não tem uma perspectiva, um horizonte, os governos não se entendem, então a gente precisa se mobilizar com relação à defesa da vida, não só das professoras, dos trabalhadores das escolas, mas sobretudo da nossa comunidade, que com certeza será e é a mais atacada com todo esse processo. Você bem disse que os governos, eles autorizaram esse retorno precipitado às aulas presenciais, e muitos profissionais, professores contratados, os trabalhadores da merenda, da limpeza, os professores de SEIs, das creches conveniadas, eles não têm direito a afastamento por serem do grupo de risco e por terem doenças, por serem lactantes. É muito importante fazer essa denúncia aqui. Tanto o governo estadual quanto o governo municipal, eles colocaram as mulheres lactantes para trabalhar presencialmente
sem se importar com a vida das mulheres e dos seus bebês. Lembrando que a Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda a vacinação das gestantes nem das lactantes, porque não foram testadas. Então, isso mostra a gravidade e como essa necropolítica ela vem agindo e atacando sempre os mais vulneráveis. E quando a gente fala da questão da volta às aulas presenciais, você veja, nós estamos no aumento da pandemia, nós temos uma nova cepa, uma nova fórmula desse vírus, e esses protocolos, eles não foram atualizados, por exemplo, para combater e enfrentar também essa nova cepa que está aí e que já está no estado de São Paulo. Então, isso a gente também cobra. Não há funcionários de limpeza suficientes. Tem escola que não tem nenhum, tem escola que tem 2, para poder fazer e implementar esse protocolo sanitário que é tão importante. Uma outra coisa que é muito importante é que a gente tem um número de cargos vagos, faltam recursos humanos nas escolas. E mesmo mais de um ano, quase um ano, né, das aulas suspensas presenciais, os governos não se mobilizaram para fazer aquilo que era necessário fazer. Chamada de concursos, reformas estruturais nas escolas, com colocação de janelas adequadas, banheiros, bebedouros. Nada disso foi feito. Assim, é escandaloso, é criminoso e é assustador como a sociedade não se indigna com relação a isso. A nossa elite, essa elite do atraso que a gente tem, que comanda as mídias, grandes mídias que se silenciam com relação a isso, e os outros poderes também, como o Poder Judiciário também, que está sempre avalizando os demandos desse governo, eles ficaram um ano esperando o que não tomaram as providências que deveriam ser tomadas. Então, a nós, servidores que estamos na base, temos compromisso com a comunidade, só nos restou a greve sanitária, que é um direito e que vai, com certeza, salvar e impedir a morte de milhares de pessoas. Porque a gente tem o exemplo do que aconteceu em Manaus, né, que foi um absurdo. Agora está acontecendo em Araraquara, os hospitais não têm mais vaga, e as pessoas não se sensibilizam com isso. A morte precisa ser desnaturalizada dessa forma, é um genocídio. Então, eu acho que a gente também, cada um precisa se perguntar, né, na sua vida, assim, por que essas informações chegam e a gente não se sensibiliza em lutar para mudar essa situação. Sobretudo porque o governo, ele pede para voltar e, ao mesmo tempo, ele não dá nenhuma garantia de acesso a todos os outros estudantes que vão permanecer no ensino remoto. As crianças, elas não têm acesso à internet, a computadores. E muitos professores também não têm. E também isso não está no planejamento do governo. Já faz um ano e essa situação não se resolve. Então, assim, são muitas questões, são muitas razões para a gente estar fazendo esse movimento de greve. A educação é algo muito importante, todo mundo precisa se envolver nesse debate. As escolas precisam, sim, voltar, não tem nenhuma dúvida com relação a isso, mas elas precisam voltar com segurança. Escola é lugar de vida, não é um lugar de morte. É verdade, Luciene. E, deputado, eu queria que o senhor falasse também, o senhor junto com o vereador, o Celso Genazzi, acionaram, né, o Ministério Público quanto a essa volta às aulas. Conta um pouquinho melhor para quem está em casa de como foi essa ação de vocês. Olha, nós tivemos várias ações, né, em conjunto. Uma delas foi acionar o Ministério Público Estadual, o GEDUC, que nos ouviu, que acatou a nossa representação. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma audiência pública junto com os promotores do GEDUC. E, ao mesmo tempo, nós fomos também ao Tribunal de Justiça e protocolamos uma ação popular, que não foi julgada ainda. Nós estamos esperando o julgamento, mas nós estamos abastecendo o TJ com várias informações que o Tribunal de Justiça não tem, né? Como a precarização das escolas, que a professora Luciene colocou muito bem, tanto da rede estadual como também da rede municipal. Eu tenho ido quase que diariamente nas escolas da rede pública, sobretudo das estaduais. O vereador Celso Genazzi tem mapeado as escolas e ido pessoalmente nas escolas municipais, e nós estamos apresentando fotos,
vídeos, dossiês, relatos à Justiça e ao Ministério Público, porque tem os fatores externos e tem os fatores internos da não possibilidade de volta às aulas. Os externos são esses que nós citamos. Agora tem os internos que são graves, escolas sucateadas, degradadas, escolas sem investimento, sem reformas, escolas sem arejamento, sem ventilação, escolas de lata na rede estadual. Eu tenho ido e uso muito a tribuna e coloco as fotos, os vídeos, mostrando que não há mínima condição. E essas escolas não aparecem nas lives do Rocieli Ventralbe, né? Elas não são apresentadas, ele esconde essas escolas, que representam a maioria da rede estadual. Ele seleciona algumas escolas apontadas pelas diretorias de ensino e ele vai nessas escolas, mas ele não visita as escolas do Grajaú, as escolas da Brasilândia, de Guaianazes, as escolas que estão nessa situação e sem condições de receber os nossos alunos, além da falta de funcionários, não tem funcionários, né? Enfim, é uma situação muito grave e de precarização das escolas que impede. E tudo isso nós estamos mostrando para o Ministério Público, levando ao MP e ao Tribunal de Justiça, para que a Justiça faça uma intervenção urgente, suspendendo as aulas no estado de São Paulo, da rede estadual, das redes municipais, sobretudo a Municipal de São Paulo, também da rede particular, porque a rede particular voltou e muitas escolas já suspenderam as aulas, porque já teve contaminação. O Colégio São Luís suspendeu, o Colégio Mobile aqui em Moema, o Colégio Santa Cruz, o Colégio Imaculada Conceição, que fica aqui no Paraíso. Então, e eles autorizaram ainda que 70% dos alunos frequentem as salas de aula, um verdadeiro absurdo. Então tem que suspender essa orientação genocida e criminosa do governo Dória. Agora, deputado, qual é a sua posição quanto às aulas virtuais? Porque o senhor bem disse, né? A gente tem aí crianças em situação de vulnerabilidade, crianças em comunidade. A gente sabe que existe a dificuldade até de acesso à internet. O senhor defende, então, talvez a volta aí para esse sistema online? Ou o senhor acha que agora é hora de se preparar primeiro, parar tudo e o Estado repensar? Então, nós podemos voltar, né, emergencialmente, de uma forma excepcional. O momento é de excepcionalidade. Então, volta, mas o Estado tem que investir na educação online, né, que não substitui a escola, logicamente, mas nós estamos numa guerra, as pessoas estão morrendo. E não dá para jogar toda a responsabilidade da crise na escola. A escola tem a sua limitação também. As crianças, o secretário fala muito da saúde mental das crianças, mas primeiro que eles nunca se preocuparam com isso, né? Segundo que a causa do abalo da saúde mental não é porque o aluno não está indo para a escola, é porque a própria pandemia impõe um abalo na saúde mental de todas as pessoas, das crianças, adolescentes, adultos, dos idosos, todos estão com a saúde mental abalada por conta dessa situação. O Estado não oferece para as crianças e adolescentes uma rede de proteção social, de assistência. Então, ele tenta agora criminalizar os professores, inclusive é o que o Rocieli está fazendo. Disse há 2 dias atrás, numa entrevista na Rede Globo, que a culpa da contaminação é dos próprios professores, que não estão seguindo os protocolos. Ele tenta criminalizar a própria comunidade escolar pelo processo de contaminação. Então tem que voltar ao trabalho remoto dos professores, até que haja vacinação para todos os profissionais da educação, até que haja uma baixa no contágio, até que essa situação seja alterada. Daí a gente pode pensar, quando houver condições seguras sanitárias, a gente pode pensar em voltar às aulas presenciais. Agora, deputado, o senhor também tocou numa questão que eu achei bastante importante, essa questão do psicológico e do emocional. A gente fala muito das crianças, mas é algo que eu venho até abordando nas minhas entrevistas. E os professores? Eu acho que os professores talvez não estão recebendo também. Eu queria aí que a Luciane falasse um pouquinho para a gente se eles recebem esse respaldo psicológico, se o Estado vem preparando, os municípios vêm preparando o psicológico desses professores até para voltar e ter, querendo ou não, tem essa preocupação, né, de voltar da aula e de repente ter a doença ou levar a doença para dentro de casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Luciane, para a gente. Pois não. Então, é importante destacar que o protocolo que está em vigor não prevê nenhuma ação com relação a esse cuidado da saúde mental, seja dos alunos, seja dos profissionais de educação que estão envolvidos nesse processo. Não há um protocolo
de cuidado, de acolhimento da saúde mental, que sim precisa de cuidado e precisa de atenção. Não está previsto. E durante todo o ano passado, né, porque a gente precisa lembrar aqui sempre que a educação, ela não parou. As escolas, em nenhum momento, as escolas públicas nunca fecharam suas portas, elas mantiveram atendimento através dos gestores e do quadro de apoio que permaneceram nas unidades. Na nossa avaliação, de modo extremamente desnecessário, não precisava todos os dias estar ali, mas ficaram, as escolas permaneceram abertas e os professores no atendimento pelas plataformas digitais. E é importante dizer também que esse protocolo que aí está, ele também não coloca como que vai ficar o atendimento e o acompanhamento e monitoramento da saúde física e mental das pessoas se elas pegarem Covid-19 dentro das escolas, se elas adoecerem, porque a gente já tem pesquisas da Universidade de São Paulo que mostram que as pessoas que adoecem pela Covid, elas têm sequelas com relação a memorizar, a concentração, a memória e outras consequências. Então, no nosso entendimento dos profissionais da educação, a prefeitura e o Estado, eles tinham que ter um plano não apenas de acolhimento, por conta que a gente está numa pandemia, então, do cuidado da saúde mental, que nunca houve, né, na nossa rede, nunca houve. Inclusive, o que existe é a violência é a regra, violência simbólica, violência física, essa é a regra, porque nós vivemos uma sociedade extremamente violenta e a escola não é uma instituição à parte da sociedade, ela está dentro da sociedade, mas também ele precisa de um protocolo de acompanhamento. Quem pegar os professores, os alunos, não pode abandonar essa pessoa depois que ela ficou doente. Então, são muitas questões que a gente precisa lutar para que as aulas presenciais, quando tiver segurança sanitária, elas voltarem, mas com todas essas adequações. E ainda é preciso dizer que as nossas crianças, elas estão, sim, numa situação de extrema vulnerabilidade, nossos meninos, nossas meninas, nossas famílias das periferias estão passando muita fome, sim, o desemprego está em alta, sim, e a escola não vai resolver isso. A escola não vai resolver isso. O que vai resolver isso é um programa entre as secretarias, com renda básica emergencial, que foi suspensa por todos os governos, é importante que se diga isso, com o trabalho de fomentação de emprego, de renda, e também para que as empresas estimulem o isolamento dos seus funcionários, e que essas empresas também vão precisar de ajuda. Então, o que está acontecendo é que o governo ele se desresponsabilizou por toda a sociedade. E é bom dizer que na cidade de São Paulo, a prefeitura, o prefeito Covas e o Ricardo Nunes, eles fecharam caixa do ano passado com 21 bilhões de superávit, que eles não investiram, que eles poderiam ter socorrido essas nossas crianças que estão passando necessidades, e que não são apenas necessidades educacionais, são necessidades de moradia, de alimentação, de saúde. Esses direitos fundamentais, eles são de responsabilidade do governo e de outras secretarias que precisam ser chamadas para esse diálogo. A escola sozinha, ela nunca deu conta de todas essas questões e também não vai conseguir dar conta agora no meio de uma pandemia. É a gente jogar na mão do professor que ele vai resolver sozinho toda essa crise social que está aí. E ainda é importante dizer que, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, a educação infantil, que a gente tem a primeira infância, de 0 a 6 anos, o critério para esses 35% que o governo colocou para retornar não são as crianças mais vulneráveis, são as crianças mais velhas. Será que as pessoas sabem disso? Então, assim, quais são esses critérios? E os outros? Como que a gente atua com essas crianças que estão, sim, em vulnerabilidade?
A escola, ela tem uma prerrogativa fundamental, que democratizar o acesso ao conhecimento. E é lógico, a gente aprende com o corpo todo, ninguém consegue aprender se está com fome, se está doente, se não teve uma casa para dormir, se dormiu debaixo de uma ponte. Então, precisa ter uma política integrada para que o direito à educação aconteça. Só que a escola sozinha não consegue responder por isso. O que hoje a gente vê é as pessoas estão num desespero tão grande que elas acham que a gente vai retomar as aulas presenciais e que tudo vai ser resolvido. E não vai. Porque hoje mesmo saiu uma notícia na Alemanha. Eles já estão lockdown há 2 meses, vão ficar talvez até abril, com tudo fechado. Isso na Alemanha, que é um país que tem 10 alunos por sala de aula. Isso é um país que todo mundo tem direito à educação. Agora, imagine um país com as enormes injustiças sociais que a gente tem. Então, a gente precisa, sim, socorrer as nossas crianças. O governo precisa garantir renda emergencial para essas famílias. Cadê a renda emergencial? Por que ninguém fala disso? Eu acho que é o mínimo que a gente precisa fazer. Aí o Bruno Covas tem coragem de mandar um projeto para a Câmara Municipal de uma renda emergencial de R$100 por mês. Quer dizer, você vai no mercado, você compra o quê com R$100 por mês? O nível de desemprego que está a cidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa se unir, né? As pessoas precisam lutar pelos seus direitos, e está realmente muito difícil, está difícil para todo mundo, mas a gente agora está no momento que a gente precisa se unir para defender a vida, né? As nossas vidas, as vidas das nossas crianças, da nossa comunidade, tudo isso importa. Não pode ser banalizado como, né, os diferentes governos querem. Verdade. Deputado, agora o senhor falou que existe aí uma movimentação sempre, né? O senhor está sempre à frente aí, principalmente dessa questão aí dos professores, da volta às aulas. Eu queria que o senhor contasse para quem está em casa como que está essa movimentação aqui na Assembleia. O senhor falou que traz sempre na tribuna esse assunto. Eu tenho denunciado sistematicamente, quase que todos os dias, esse ataque do governo à educação, essa determinação genocida de volta às aulas, mas eu já acionei aqui na Assembleia Legislativa as comissões permanentes, convocando o secretário de Educação na Comissão de Educação, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Saúde e na Comissão de Administração Pública. Ele tem que prestar contas e explicar por que está orientando a abertura das escolas e a volta das aulas presenciais, no pior momento da pandemia. Inclusive, nessa entrevista do prefeito de Araraquara, ele diz o seguinte, que tem um componente novo, porque agora o coronavírus está pegando também a juventude, muitos jovens estão morrendo. Ele falou, não é só mais a pessoa com uma certa idade ou com doenças, então na mutação ele está atingindo jovens, inclusive adolescentes. Esse é um dado preocupante, e é nesse cenário que o secretário determina a volta às aulas presenciais. Então, nós estamos tomando atitudes aqui dentro da Lesp, várias iniciativas, denúncia, tribuna, apresentação de vários projetos de lei para impedir esse genocídio e a convocação do secretário de Educação. São as medidas que, fora as outras medidas no Judiciário, junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça e, sobretudo, percorrendo as escolas, apoiando a greve sanitária, a greve pela vida, a greve pela saúde pública, porque para nós uma escola fechada significa vidas preservadas. Inclusive é o grande lema desse movimento hoje do magistério, dos profissionais da educação da rede estadual e das redes municipais, sobretudo da rede municipal de São Paulo, que também está em greve sanitária e que tem todo o nosso apoio. E, deputado, eu queria que o senhor falasse mais dessa greve, até porque essa semana mesmo eu visitei lá o portal há 2 dias atrás, do governo do estado, e dizia que lá 97% dos professores da rede estadual voltaram a dar as aulas, apenas 3% desses não compareceram aí às aulas presenciais. Queria que o senhor falasse desse dado. Na verdade, os dados da Secretaria da Educação não são confiáveis, né? É uma greve que está sendo ainda construída. Uma greve nunca ela tem uma entrada de 100% dos seus servidores, dos seus trabalhadores. Toda greve ela tem um processo gradativo de crescimento, e essa é uma greve nova, é uma greve sanitária. Então, as nossas entidades representativas estão construindo as greves, tanto a POSP, como também as entidades representativas
dos professores das entidades, dos servidores da prefeitura. Aí tem o SIMPEM, a Profem, o Sinesp, o CEDIM, enfim, essas entidades estão fazendo a mobilização e construindo o processo de greve. Mas o secretário faz tudo para desqualificar a greve, logicamente. Ele constrói uma outra narrativa para tentar desmobilizar a greve sanitária, que é uma greve em defesa da vida, e também de jogar a população e a opinião pública contra as professoras e professores. Por isso que é importante esse debate. E a mídia, muitas vezes, a mídia comercial, empresarial, ela está defendendo a volta às aulas agora. Então, ela não dá espaço para, por exemplo, uma voz como a da professora Luciene Cavalcante, que é professora, supervisora, né? E tem feito um trabalho muito importante na defesa da educação pública. Ou mesmo a minha voz, que não tem espaço na mídia empresarial. Mas aqui é uma TV pública, né? A TV Alesp é uma TV pública que tem que abrir espaço para o contraditório, e é muito importante que a gente esteja fazendo esse debate aqui com você. E essa questão da greve também, eu queria que a professora Luciene contasse, ela que é aqui do município, né, aqui de São Paulo, falasse essa questão da greve, porque me parece que aqui o movimento já está um pouco mais forte, né, na capital. Sim, aqui a gente está fazendo, muitas escolas já aderiram, e muitas escolas estão no processo de discussão para a construção da greve, né? É importante dizer que a greve é um direito constitucional, que a gente não pode abrir mão desse direito. A classe trabalhadora conquistou esse direito. Então, aqui no município de São Paulo, ainda a gente tem a Lei Orgânica Municipal, que ela diz que quando não há condições sanitárias, que isso coloca em risco o servidor também tem o direito de fazer essa greve sanitária. Então, a gente tem todo um arcabouço legislativo que vai dizer que a gente tem a segurança de fazer essa greve, porque a gente vive um momento de muito medo e desinformação, de fake news. Então, assim, a greve, ela tem base legal, todos os sindicatos já comunicaram à prefeitura e também o Estado de que nós, profissionais de educação, estamos em greve. Então, a gente está construindo, uma greve nova, num novo cenário, porque a gente não pode fazer mobilização de rua, né, de forma expressiva, como nós, profissionais da educação, sempre fizemos e sempre estivemos na rua, conversando com a população, dialogando. Então, a gente tem que usar muito das redes sociais, mas a gente está fazendo encontros diários, acontecem encontros regionalizados, para que a gente troque experiências, para que as escolas fortaleçam esse diálogo. E é importante dizer que as escolas, elas estão conversando com a sua comunidade, explicando fazendo esse trabalho de informação, de levar a realidade da escola para a comunidade, para que a comunidade perceba a necessidade que a gente tem de estar juntos. Até porque, durante toda a pandemia do ano passado, inúmeras escolas se mobilizaram para garantir cestas básicas, alimentação. A gente tem um histórico, né, com as nossas comunidades, a gente sempre está muito junto. Então, a gente tem, mesmo nessa crise, a gente consegue abrir diálogo e mostrar que não tem condições sanitárias de retorno presencial. Apesar das famílias, muitas famílias precisarem, porque não tem a possibilidade de fazer isolamento, porque as empresas já agem como se não houvesse a pandemia, porque o governo age como se não houvesse a pandemia. Então, fica a escola sozinha, mais uma vez, falando que não está normal, que não é legal fazer esse movimento. Agora, não é possível fazer, mas a greve está sendo construída. Não é fácil fazer greve, é muito desgastante, porque depois a gente tem um compromisso, e a gente sempre fala isso com a nossa comunidade, de reposição de todas as aulas. Isso
é um compromisso com a comunidade escolar, a gente fazer essa reposição. Então, a gente faz uma greve ativa, né, de mobilização e de reuniões. Então, tudo isso é muito desgastante também para o profissional. Não é uma decisão fácil ou simples, mas é uma decisão de consciência do qual é o nosso papel na sociedade, que é mostrar, não reproduzir nessa necropolítica, mas de mostrar que a gente precisa se colocar de uma outra forma, de uma forma crítica, e que a gente precisa ter uma escola de qualidade. Não dá mais para aceitar, porque, assim, na hora da crise, eles aproveitam para fazer vários tipos de ataque, né, a diferentes direitos. E a gente não pode aceitar como natural uma escola. Ah, não, a gente precisa da escola, então vamos abrir qualquer tipo de escola, aquela escola que a gente já tinha, que era uma escola do caos, do abandono. E é muito interessante isso, porque não acontece só com relação à escola. Por exemplo, não existe profissionais de limpeza nas escolas, não existe escolas municipais, não existe. Aí, tanto é que veio uma crise, aí o governo mesmo teve que suspender 500 escolas de abrir, porque não tinha nenhum. Aí, algumas escolas têm 2. Aí, o que eles fizeram? O governo, nessa crise monstruosa, né, de desemprego, eles abriram uma contratação para trabalho temporário por 6 meses, fazer uma frente de trabalho, convocando mães para limpar a escola e pagando R$1.000 por mês para essa mãe, para ela limpar a escola. E sem nenhuma garantia, nenhum direito trabalhista. Se ela ficar doente, se ela pegar Covid, ela é mandada embora. Então, então veja bem, é um nível, é um rebaixamento tão grande do que se entende, do que é um trabalho, do que é você se colocar dentro de uma pandemia numa escola sem EPIs adequados. E é lógico que as pessoas estão sem emprego, então as pessoas acham que aquilo é uma oportunidade de trabalho porque elas estão na miséria. E esse tipo de política passa a ser assim, ainda as pessoas acham, nossa, que legal, né? Ele está fazendo isso. É um absurdo, né? Você poderia estar contratando 5.000 pessoas que precisam de muito mais funcionários de limpeza, com direitos trabalhistas, pessoas que vão ter que passar por uma formação, porque o protocolo sanitário para você aplicar é muito difícil, você requer todo um estudo e tal. E não é isso que acontece. Então, assim, não dá para a gente mais aceitar. Então, porque é pobre, se as pessoas são pobres, então a gente vai fazer uma escola pobre, com o trabalho extremamente precarizado, as pessoas humilhadas, porque ou elas fazem isso ou elas morrem, né? Morrem de fome, morrem sem condições de trabalho. Então, assim, é um descaso, um governo, a gente enfrenta governos que eles não estão preocupados com o futuro, com a vida das pessoas. Então, assim, a greve é uma greve que é difícil de ser feita, não está fácil, porque nós também estamos muito fragilizados emocionalmente, a gente também vem fazendo busca ativa de alunos, a gente também se depara com todas as histórias dos alunos, mas não há outra saída nesse momento. O governo tomou essa decisão sozinho, sem consultar a comunidade, sem preparar as escolas, e a gente não pode aceitar ser enviado para as escolas para morrer, como se isso fosse normal e paciência. Algumas pessoas vão morrer e paciência, porque todo mundo vai morrer, né? Esse discurso, ele não pode ser naturalizado, a gente não vai aceitar isso. Começamos a greve, né? Vai fazer uma semana, vai ser uma greve que a gente vai fortalecer, ela vai crescer e vai ser a maior greve que esse governo já enfrentou. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque quem entra nessa greve entra com uma consciência muito grande do seu papel na sociedade e na história desse país. Luciene Cavalcante, a gente chegou aqui ao finalzinho do nosso programa, mas eu já queria agradecer aí a sua presença aqui nesse importante debate, agradecer também ao deputado Carlos Gianazzi.
por essa iniciativa, né, por estar sempre aí defendendo essa questão tão importante para a sociedade toda, né? A gente está falando de professor, mas a gente sabe que é a defesa da vida de toda uma sociedade, né? Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.